Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, Mateus. E aí ali naquele lugar, jejuando 40 dias, quem apareceu para Jesus? Satanás. E aí, querido, Satanás apareceu para ele, Lucas 4:1. Eu vou ler rapidinho para mim não perder tempo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, vírgula, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do trono de Deus. Quem entendeu, diga amém. Só que eu tenho um giro de chave para você aqui hoje, uma revelação que Deus me deu. No versículo anterior, Jesus havia de ser acabado de batizado por João Batista. E a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado por João Batista, aparece uma pomba representando o Espírito Santo, e na sequência uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. E aqui está o mistério que você vai ficar enlouquecido agora. Quando Deus fala isso para ele, o Pai está afirmando para ele a paternidade de Deus a Jesus. Você é o meu filho amado, em quem eu me agrado. No capítulo 3 de Lucas. No capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto a ser tentado. Quando o diabo apareceu para ele, sabe qual foi a primeira coisa que o diabo falou? Se tu és o filho de Deus. Ele tenta colocar uma interrogação na questão paternidade, na identidade de Deus, de Jesus. Será que você é o filho mesmo? Quando a Bíblia coloca uma vírgula, tem um espaço, tem um tempo. Então quando Satanás aparece para ele e fala: se tu és o filho de Deus, e para. Eu acredito naquele momento Jesus com fome, sozinho, debilitado, 40 dias sem comer no deserto, só ele. Irmãos, Jesus estava enfraquecido ao máximo. Quando você jejua, você fica fraco, a sua carne fica mais fragilizada, qualquer coisa te deixa irritado, não é verdade? E aí quando o diabo vem para colocar essa dúvida na identidade de Jesus, ele vem para querer quebrar tudo ali. Porque se ele coloca a paternidade em jogo, se ele consegue mexer na identidade de Jesus, irmão, ali era o ponto final. Porque Jesus ele veio, ele era Deus, mas ele veio como homem, como eu e você. E aí ele para, respira, fica em silêncio. Satanás percebe que não consegue colocar a identidade dele em jogo. E aí ele continua, pede para ele transformar essas pedras em pães. Diz, libera a palavra, transforma a pedra em pão e come. O diabo estava querendo, querido, a Bíblia mesmo diz que Jesus teve fome. Ele estava com fome, e o diabo foi mexer na fraqueza dele. Foi lá e falou: transforma a pedra em pão e come. E aí Jesus, ele usa a palavra para vencer Satanás. E aí ele diz: porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, Jesus matou ele em 2 vezes. Lembrou daquilo que Deus tinha falado para ele quando ele foi batizado? A palavra que foi liberada sobre filho. E usou também a palavra que estava escrita, que nem só de pão verá o homem. Mas nós temos que ver da palavra de Deus. Nós temos que ver isso daqui, irmãos. Nós temos que ser alimentados daqui. É no dia da fraqueza, é no dia da angústia, é no dia mau. Você tem que ler a palavra de Deus.